pouquinho também sobre a Europa, professor, nessa movimentação. A gente viu ao longo da semana reuniões importantes de tentativas de alternativas também para a questão energética no mundo, e trazer o tweet de Donald Trump aqui, uma das últimas falas dele, dando aquele tom de que os Estados Unidos conseguiria facilmente reabrir o Estreito de Hormuz ali, ele colocando ali com um pouco mais de tempo. A gente tem até aqui o tweet para ler, de certa forma, sempre naquele tom curioso das falas de Donald Trump, falando que com um pouco mais de tempo podemos facilmente abrir o Estreito de Hormuz, extrair o petróleo e fazer uma fortuna. Seria um fôlego para o mundo? E aí ele coloca ali a fala dele, que a gente reproduz aqui, mas sempre com certo cuidado. Professor, queria te ouvir um pouquinho sobre outros atores também nesse sentido, como que a gente pode colocar a Europa nessa discussão e como que está essa organização para o Estreito de Hormuz, para além das falas de Trump em si, porque cada hora está para um lado, né? Trump, ele, como uma biruta de aeroporto, ou a gente diz aqui no Brasil, né, numa linguagem simples, barata tonta, porque, ora ele diz, olha, o Estreito de Hormuz não é um problema, nós temos acesso, os Estados Unidos, ao petróleo venezuelano. Então, agora, para nós, isso não é um problema, mas foram as ações dos Estados Unidos, junto com as ações de Israel, que levaram o Irã a reagir no seu legítimo direito de defesa. Pode não concordar aí com o governo do Irã, mas qualquer Estado atacado vai tentar reagir ali com as armas ao seu alcance e preferencialmente dentro dos marcos do direito internacional. Então nós temos ali um impasse que foi gerado em última instância por Trump, que achou que ia fazer um passeio ali no Irã, como foi na questão da Venezuela. Não foi bem assim, não está sendo assim como nós temos visto. E a batata quente sobrou o quê? Para a Europa, porque a Europa agora ela já tinha uma escassez relativa de energia desde a guerra da Ucrânia, né? Preços mais elevados, e ela importa muito petróleo, então ela importa muito combustível fóssil. Então a Europa, tanto que o Reino Unido, o próprio Trump falou, olha, outros países podem muito bem liberar. O Macron, numa fala nesses dias, tinha dito que seria impossível ali abrir, não seria possível fazer. O Reino Unido parece que está por trás aí dessa articulação internacional que procura dar justamente essa chancela. Então, de fato, é de mais interesse dos europeus, mas Trump, ora, sugere que os Estados Unidos também ainda podem desempenhar um papel nesse sentido. Mas ele sabe que se colocar tropas, né, no chão, boots on the ground, né, como se diz em inglês, né, literalmente botas no chão, tropas, homens, soldados, a opinião pública americana, que já reprova muito conflito, tende a reprovar ainda mais. Então, me parece que Trump ele vai jogar essa questão ainda para os europeus, ainda que não haja ali, pouco provavelmente haverá, como já foi dito, essa chancela do Conselho de Segurança para a formação de uma coalizão internacional que agiria em nome da ONU. Vai ficar essa situação mesmo para além da guerra, se ele decidir falar, de certa forma, que acabou em algum momento, né, professor? Eu queria só rapidamente, para a gente fechar o programa, entender um pouco dos últimos ataques. Estava vendo aqui que nessa sexta-feira agora está sendo realizada uma operação de emergência dos Estados Unidos para tentar resgatar os pilotos de um caça que a gente noticiou por aqui também, que foi abatido pelo Irã. Isso de acordo com fontes do governo norte-americano, dados para Reuters. Então está tendo essa operação para resgate desses pilotos. O jornal americano The New York Times disse também ter ouvido essa informação de um membro da Casa Branca, porque mais cedo a Guarda Revolucionária do Irã anunciou ter derrubado um caça F-35 norte-americano. Os sites de notícias internacionais também colocaram que os pilotos foram ejetados de um caça militar depois de ter sido atingidos por esse ataque, o que motivou agora então uma operação de busca para localizá-los. Vemos novas ameaças também no caso de explosão de pontos, de ataques a questões de energia por lá também. Em que momento a gente está aqui nessa quinta semana de guerra já? Como que a gente está finalizando mais essa semana aqui da guerra? O que a gente vê nos ataques mais recentes, professor? Me parece que Estados Unidos e Israel buscam ali atacar a infraestrutura civil, o que pode configurar crimes de guerra, porque a ideia é justamente você ter o quê? Alvos militares. E o próprio Irã já falou que vai retribuir na mesma moeda em relação aos aliados americanos no Golfo. Mas, muito brevemente, é importante colocar aqui que, caso o Irã capture esses pilotos, o Irã pode fazê-los como prisioneiros de guerra e pode justamente exigir
que o conflito seja encerrado, ou no mínimo um cessar-fogo, por mais que o Irã diga que não queira um cessar-fogo, mas um encerramento definitivo dos combates dentro de um contexto claro de negociação em que o Irã não perca a sua autonomia ali de defesa, nós temos aí um fator que pode mudar os rumos do conflito, caso esses pilotos sejam capturados pelas tropas iranianas. E da mesma maneira, né, se os Estados Unidos tiverem de mandar ali pessoas, né, forças especiais para o Irã para recapturar, né, os seus pilotos, também pode abrir uma frente de combate que sinalizaria, nesse caso, para a expansão do conflito. Então, nós temos aí um desdobramento que é bastante interessante e que pode mudar os rumos da guerra, seja para uma negociação, no caso do Irã capturar esses pilotos, seja no caso de um confronto mais aberto, caso o Irã consiga reagir a essa tentativa de resgate dos americanos. E a gente vai acompanhando atentamente por aqui, sempre contando com as análises de vocês, professor. Obrigada por mais essa ajuda. Até uma próxima. Bom fim de semana. Muito obrigado, bom fim de semana, excelente feriado a todos. E a gente vai finalizando o nosso programa, mas antes tem recado importante para vocês.